Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs de caminhada. Estamos novamente aqui nesse espaço dedicado ao estudo e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse programa, Evangelho no Ar, é um programa do canal A Voz da Redenção, da Casa de Redenção Francisco Cândido Xavier de Caxias do Sul. Nós vamos iniciar esse nosso trabalho com a leitura de uma mensagem para nós irmos nos harmonizando, sentindo as vibrações dessa equipe que nos coordena, a equipe espiritual. Eu escolhi esse livro aqui, Fonte Viva, de Emmanuel. A mensagem que nos foi trazida hoje, no dia de hoje, é modo de sentir, que eu vou passar a ler para a gente ir, como eu disse, nos harmonizando, entrando em sintonia, para fazer o nosso estudo desta noite. E o modo de sentir diz assim: há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo seus velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada, quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, as instituições de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir nas nações e dos séculos, Crescer em bondade e em entendimento é estender a visão e santificar os objetivos da experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vives sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida atuando em todos os lugares, com justiça, misericórdia, sabedoria e entendimento. Linda mensagem, né? Nos ajuda a pensar melhor sobre essas questões do sentir e o quanto é urgente
essa nossa aprendizagem, né, sobre o amor. Estamos aqui para aprender a amar. Então, vamos seguir o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos ainda no capítulo número 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E nós ficamos de estudar o item número 15, para dar continuidade a esse estudo. O capítulo ele é grandinho, né? Ele vai até o item número 20. Mas a gente vai indo, lendo, refletindo e aprendendo com esse capítulo maravilhoso. Então, no capítulo diz assim, isso aqui é uma mensagem de um espírito, ele não diz o nome, é um espírito protetor. Essa mensagem chegou em Lyon em 1861. Então, ele diz assim, meus caros amigos, a cada dia eu ouço entre vós dizeres, eu sou pobre, não posso fazer a caridade. E a cada dia eu vos vejo faltar com a indulgência dos vossos semelhantes, aos vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e muitas vezes vos erguei como juízes severos, sem vos perguntar se ficaríeis satisfeitos ao fazerem o mesmo convosco. A indulgência também não é caridade? Vós que não podeis fazer senão a caridade indulgente, fazei ao menos, mas fazei-a largamente. No que concerne a caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. Então, ele passa a contar a história, né? Até aqui, então, ele diz que se a gente se acha, assim, materialmente ainda muito aquém, né, de poder estar estendendo a todo tempo bens materiais ao próximo, né? Que pelo menos, então, a gente use da indulgência para com o outro. Que indulgência também é caridade. E é uma das caridades mais, diria assim, complexa, né? E difícil e que exige da gente uma transformação moral bastante grande. Então, vamos à história. 2 homens tinham acabado de morrer. Deus tinha dito, enquanto esses homens viverem, será posta em um saco cada uma das suas boas ações. E em sua morte, pesar-se-ão esses sacos. Quando esses 2 homens chegarem à sua última hora, Deus fez trazer os 2 sacos. O outro era pequeno e tão fino que se via através dele as raras moedas que continha. Cada homem reconheceu seu saco. Eis o meu, disse o primeiro. Eu o reconheço. Fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro. Sempre fui pobre. Ai de mim. Não tinha quase nada a partilhar. Mas, ó surpresa! Postos os 2 sacos na balança, o mais gordo tornou-se leve e o pequeno pesado, de tal forma que ganhou em muito do outro saco na balança. Então, Deus disse ao rico, tu deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver o teu nome figurar em todos os templos do orgulho. E por mais que tenhas dado, não te privaste de nada. Vá à esquerda e fica satisfeito que a esmola ainda te seja contada para alguma coisa. Depois disse ao pobre, tu deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Se não deste esmola,
Fizeste a caridade. E o que é melhor? Fizeste a caridade naturalmente, sem pensar que te seria levada em conta. Foste indulgente, não julgaste teu semelhante, mas ao contrário, desculpaste-o em todas as suas ações. Passa à direita e vá receber tua recompensa. Então, por essa historinha, né, a gente mais ou menos consegue imaginar o que realmente importa, né? Aquela doação, né, que a gente faz com sentimento, uma doação que virou hábito, que virou algo, uma ação natural da nossa parte. Por que que virou natural e por que que já é um hábito, né, costumeiro? Porque a pessoa, ela já entendeu, né, qual é o papel dela nesse planeta, qual é o papel dela nessa encarnação. Ela já tem uma consciência maior de que é um espírito imortal e que está aqui para aprender a amar, né? Então, virou um hábito para ela, ela não tem problema nenhum, ela não pensa, ela não mede esforços, ela naturalmente ela estende a mão para o outro, tanto em questões de bens materiais, como também na questão do julgamento, do respeito, da empatia, né? É natural para ela. Então, quer dizer, ela já está mais consciente, ela já está compreendendo melhor o seu papel. Ao passo que a outra pessoa, muito rica, né, e contribuiu bastante, no caso, materialmente, com as pessoas que necessitavam, não que a caridade dela não valesse nada, vale. Só que essa pessoa, ela demonstra um certo orgulho por ter doado, por ter dado, e de repente até no futuro vai cobrar aquilo. Para ela é um evento, né? É um evento o que ela fez. Não é como a outra, que já é um hábito, já é um costume, é uma ação natural, né? Então é isso que a história quer contar. A gente pode ver assim que existe diferença entre uma pessoa que já compreende o seu a sua trajetória aqui no mundo, que já compreende o seu papel nessa encarnação, do que a outra que torna a sua caridade um evento excepcional. E aí, né, como a gente sabe, as pessoas colocam no Facebook, colocam no Instagram, mandam pelo WhatsApp, então ficam anunciando tudo o que fazem, né? Então, não é preciso anunciar, porque quem anuncia é porque a sua vaidade ainda está muito aflorada e ela precisa que as pessoas admirem aquilo que ela está fazendo, né? Eu entendi assim dessa história, tá bom? Então, no item número 16, que continua também, né, nesse sentido, essas mensagens. Essa outra mensagem é do João Bordeaux, 1861. Então, o João diz assim: a mulher rica, feliz, que não tem necessidade de empregar seu tempo em trabalhos domésticos, não pode consagrar algumas horas de trabalhos úteis para os seus semelhantes? Que com o supérfluo de suas joias compre o que agasalhar o infeliz que treme de frio, que faça com suas delicadas mãos quentes vestes, mesmo que grosseiras, que ajude a mãe a cobrir o filho que vai nascer, se sua própria criança terá uns rendados a menos, a do pobre terá mais calor. Trabalhar pelos pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens o supérfluo, mas que quer, pelo teu amor a teus irmãos, dar também do pouco que possuís, dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, teu único tesouro.
Faze esses trabalhos elegantes que seduzem os felizes. Vende o trabalho de tua vigília e poderás também proporcionar a teus irmãos tua parte de alívio. Terás, talvez, algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que andam descalço. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também em sua obra, mas que vossas obras delicadas e custosas não sejam feitas somente para ornar vossas capelas, para chamar a atenção sobre vossa habilidade e vossa paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o prêmio de vossas obras seja consagrado ao alívio de vossos irmãos perante Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede-lhes a providência que diz: às aves do céu, Deus dá o alimento. Que o ouro e a prata que se tecem sob vossos dedos se transformem em roupas e em alimentos para os que necessitam. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. E todos vós que podeis produzir, dai vosso engenho, dai vossas inspirações, dai vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que não sois lidos senão pelas pessoas da sociedade, satisfazei o ócio deles, mas que o produto de algumas das vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, que vossa inteligência também venha ajudar vossos irmãos. Não tereis com isso menos glória, mas haverá alguns sofrimentos a menos. Todos podeis dar, em qualquer classe que vos encontreis, sempre tendes alguma coisa que podeis partilhar. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte àquele que está em falta do necessário, porque, no lugar dele, ficareis bem contentes se um outro partilhasse convosco. Vossos tesouros da terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais abundantes. Lá recolhereis ao cêntuplo o que vos tiveres semeado em benefício nesse mundo. João Bourdieu, 1861. Então, esse irmão aqui, ele chama a nossa atenção, né? Que todos nós temos alguma coisa para dar. Seja lá o que for a nossa profissão, né? As nossas habilidades, as nossas competências, a gente tem condições de diminuir o sofrimento daqueles que estão aqui reencarnados conosco. Nós temos condições de auxiliar o planeta a melhorar, as pessoas a melhorar. E eu acho que eu tinha dito em algum espaço desse nosso estudo, principalmente nesse capítulo, que a caridade ela é muito simples, né? Ela é muito simples. E todos nós precisamos fazer alguma coisa para que o outro seja um pouquinho melhor com a nossa presença na vida dele, né? A caridade material, ela é bacana, é necessária, com certeza, mas nós precisamos ajudar aquela pessoa a ficar um pouquinho melhor, passar por nós e ficar um pouquinho melhor. Então, as nossas habilidades, as nossas competências, elas serão muito bem utilizadas nesse sentido. Então, quando for alcançar um alimento, né, conversar com aquela pessoa, ver como é que ela está, dizer uma palavra amiga, um conforto, e porque aquela pessoa ela vai pensar, se não for já logo em seguida, naquele momento, em algum momento da vida dela, ela vai pensar naquilo que a gente disse, naquela palavra amiga, com certeza vai auxiliar, vai melhorar um pouquinho ela.
Então, não basta só alcançar um alimento, alcançar um agasalho, tipo, fazer um descarte, né, de coisas na nossa vida, mas também procurar diminuir um pouco o sofrimento da pessoa e, da mesma forma, né, diminuindo esse sofrimento, também fazê-la compreender o seu papel aqui, nesse plano, nesse momento, né? Principalmente aqueles que estão em grandes dificuldades. Então, é uma mensagem bacana, porque ele faz com que a gente pense um pouquinho, né, mais naquilo que a gente tem possibilidades de fazer, né? Depois, no item número 17, nós temos aqui a piedade, né? E essa mensagem, ela é ditada por Michel, em Bordeaux, 1862. Então, diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Ah, deixai vosso coração enternecer-se com o aspecto das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Nossas lágrimas são um bálsamo que verteis sobre suas feridas. E quando, por uma doce simpatia, vierdes a restituir-lhe a esperança e a resignação, que encanto experimentareis? Esse encanto, é verdade, tem uma certa amargura, pois nasce ao lado da desgraça. Mas se não tem a acidez dos prazeres mundanos, não apresenta as pungentes decepções do vazio que esses prazeres deixam atrás de si. Há nele uma suavidade penetrante que regozija a alma. A piedade, mas uma piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que praticou em toda a sua vida o divino Messias e que ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina tiver tornado a sua pureza primitiva e tiver sido admitida por todos os povos, trará a felicidade na terra, fazendo reinar nela, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Então, nesse primeiro parágrafo do item número 17, né, esse espírito ele fala sobre a piedade, né, que é uma virtude que nos aproxima muito dos anjos, quer dizer, que nos faz bem para a alma, que nos ajuda a nos aproximar do nosso self divino, né? Então, ela nasce ao lado da desgraça, muitas vezes, né? E isso torna a situação um pouco assim deprimente, mas, né, ela não tem a acidez dos prazeres mundanos, diz aqui, não apresenta as pungentes decepções do vazio e deixam muitos prazeres atrás de si. Quer dizer, cada vez que a gente age com caridade com aqueles que estão numa situação de dificuldade, a gente realmente se sente bem melhor, porque nos humanizamos, porque nos aproximamos desse nosso self divino que está presente em nós. E ele segue dizendo: o sentimento mais adequado a fazer-vos progredir, domando vosso orgulho e egoísmo, aquele que dispõe em vossa alma à humanidade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos faz estender-lhes uma mão de socorro e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoqueis em vosso coração essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos
porque a visão de suas misérias perturbaria um instante de sua alegre existência. Temei manter-vos indiferentes quando podeis ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpada é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas o lodo fétido e a corrupção. É porque muitas vezes as pessoas, né, se afastam de pessoas que estão em dificuldade, né, se afastam dos problemas, né? E aí ele compara ao mar morto, né? Que a gente acaba por baixo de tudo, tem muita água fétida e muita corrupção. Então, a gente não pode achar que nós podemos ficar longe ficar indiferentes, né? Indiferentes à dificuldade do nosso próximo. E aí ele segue dizendo assim: quanto a piedade está longe, no entanto, de causar a perturbação e o aborrecimento de que se apavora o egoísta, sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade do outro e voltando para si mesma, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas é grande a compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece com o aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido a um só tempo de emoção e reconhecimento, se volta docemente para vós, antes de fixar-se no céu, para agradecê-lo por ter-lhe enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancolia mais celeste, precursora da caridade. Esta, a primeira das virtudes, da qual a piedade é a irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Michel Bourdieu, 1862. Então, ele nos motiva a buscar, né, as pessoas em dificuldades, as pessoas com problema, porque nós estaremos, né, com certeza, nos aproximando muito mais, né, do nosso self divino, como eu estava dizendo já, né, e estaremos aliviando a dor desse irmão, né, essa emoção que a gente vai sentir pelo reconhecimento desse irmão, de ter aliviado a sua dor, isso faz com que a gente experimente, naquele momento, uma felicidade, a felicidade mais pura e mais verdadeira do que qualquer outro prazer mundano. Muitas vezes a gente perde tempo com pouca coisa, perde tempo na nossa encarnação, né? Com coisas que não nos levam a nada. Não nos levam a nada enquanto espíritos imortais que nós somos. Então, vamos pensar um pouco nisso, né? E procurar e buscar aproveitar o nosso tempo para realmente produzir no bem e nos aproximar de Deus. Aprender a amar. Eis a nossa missão aqui nesse planeta. Eu quero agradecer a atenção de todos. Espero que essas mensagens tenham chegado aos nossos corações. Agradecer ao mundo espiritual também por ter nos acompanhado nessa leitura e que nós possamos seguir em frente com coragem, com paciência, persistência, tentando colocar no nosso dia a dia o hábito da piedade, o hábito da caridade, o hábito de ouvir o outro, o hábito de auxiliar nas dificuldades das pessoas que nos rodeiam. Que assim seja. Muito obrigada e uma boa noite a todos.